O personagem de hoje, ou a história do personagem de hoje, vai ser a história de Eli. Eli não faz parte do Novo Testamento, então só resta o Antigo Testamento, porque é um nome bem característico das histórias do Antigo Testamento. Então, quem foi Eli? Sem entrar no texto propriamente dito, pelo que eu lembro de cabeça, Eli foi um líder religioso muito importante, foi predecessor, foi anterior a Samuel, e é o que eu consigo lembrar agora, que ele tinha alguns filhos, não lembro o nome deles, mas que não agradaram a Deus. Então, vamos descobrir nesse vídeo. É um texto curto, apenas 4 parágrafos sobre esse personagem. Eu estou construindo uma playlist por aqui sobre todos os personagens da Bíblia de A a Z. Eu tenho interesse por isso, para ter uma noção básica de cada um deles. Já gravei todos os personagens iniciados com a letra A, B, C e D e atualmente estou na letra E. O livro texto base que eu estou utilizando e está me ajudando é este aqui, ó. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Então vamos lá, personagem de hoje, Eli. Durante a maior parte do período dos juízes, ou seja, aquele período ali que consta no livro de Juízes. Então, Gênesis, os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Então, esse período ali de Juízes, que acontece logo depois de Josué, ou seja, depois que o povo israelita os hebreus saem do Egito, vão para o deserto, passam muitos anos naquele lugar, e depois começam a entrar na Terra Prometida, isso com a liderança de Moisés. Mas antes, para entrar na Terra Prometida, o líder, né, foi Josué. Então, Josué conseguiu entrar na Terra Prometida, mas o que acontece nos primeiros anos dos hebreus ali na Terra Prometida acontece sob a liderança de juízes. Se tiveram, o livro de Juízes conta todas as histórias de todos os juízes de Israel. Então hoje nós vamos falar sobre um deles. Eli, durante a maior parte do período dos juízes, a Arca da Aliança ficou guardada no santuário sagrado de Siló. O sumo sacerdote de Siló era Eli. Então, na verdade, Eli era um sumo sacerdote, né? A princípio, descendente direto do quarto filho de Arão, Itamar. Isso está registrado em 1 Crônicas 24:3. No vídeo anterior, eu descobri que Arão teve alguns filhos, né? Então, ele teve Nadab e Abiú, que morreram. Depois ele teve Eleazar e Itamar também, pelo que eu sei até agora, né? Sendo que os seus descendentes formaram divisões de sacerdócio. São 24 divisões, sendo que a maioria, 16 divisões, são da linhagem de Eleazar, terceiro filho de Arão. E, pelo visto, Eli, o personagem de hoje, é descendente de Itamar, o quarto filho de Arão, que representa a minoria da linhagem dos sacerdócios, das divisões do sacerdócio a partir de Arão. Então, Itamar, né? O sumo sacerdote de Siló era Eli, a princípio descendente direto do quarto filho de Arão, Itamar. Como o sacerdócio era um cargo hereditário, ele era auxiliado por seus dois filhos, Hofni, vou ter que segurar esse microfone aqui, Hofni e Finéias. Eli, por ser sumo sacerdote, também serviu por 40 anos como juiz. Então veja que Eli também foi juiz de Israel, não foi apenas sumo sacerdote. Ele era um homem santo e justo, embora seus filhos tenham ficado muito aquém desse padrão. Eli é lembrado principalmente por ter sido pai adotivo de Samuel, um dos primeiros e grandes profetas de Israel. Ana, uma mulher estéril, foi ao santuário e orou, qual santuário? De Siló. E orou que se Deus lhe desse um filho, ela o devotaria ao Senhor. Está registrado no livro de 1 Samuel 1, capítulo 1, verso 9 em diante. Temos até uma nota de rodapé para isso aí. Cadê a nota de rodapé? Vou ler essa nota de rodapé sobre esse fato da mãe de Samuel ter feito essa promessa, né? Ou ter devotado seu filho a Deus. No judaísmo antigo, não era incomum oferecer o primogênito. Essa oferta, em geral, envolvia apenas a consagração da criança a Deus, mas podia incluir, como ocorreu no caso de Samuel, abrir mão fisicamente da criança para que ela fosse criada pelo sacerdote do templo. Nos anos posteriores, esse costume tornou-se bastante raro, embora sempre que possível os judeus fossem ao templo para o ritual de purificação da mãe e a consagração da circuncisão da criança. Esse costume era uma resposta ao costume pagão dos cananeus e dos filisteus de oferecer o primeiro filho como sacrifício humano. Então veja que era uma contracultura, né?
Tá. Em ritual de fertilidade. Maria e José levaram Jesus ao templo para consagrá-lo também, lá em Lucas 2, capítulo 2, versos 22 em diante. Tá, então beleza. Voltemos ao texto. Ela concebeu, deu à luz Samuel, Ana, né? E, como havia prometido, entregou-o para Eli. Este criou e educou Samuel e foi um bom pai adotivo para o menino, embora tenha falhado com os próprios filhos. Os filhos de Eli eram corruptos e devassos, como eu já adiantei, né? Chegando até mesmo a introduzir a prostituição no santuário. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 2, verso 22. Eli não conseguia controlá-los e, como resultado disso, teve uma visão que profetizava que seus filhos teriam morte violenta e que sua casa cairia. Está registrado em 1 livro de Samuel, capítulo 2, verso 34. Hofni e Finéias foram mortos em uma batalha contra os filisteus que capturaram a Arca da Aliança. Eli caiu morto e ouviu a notícia do ocorrido. Em algum momento, logo depois desse evento, o templo de Siló foi destruído, provavelmente em continuação à mesma batalha em que a arca fora tomada. Contudo, a casa de Eli não caiu de imediato. Aitube, neto de Eli por parte de Finéias, fundou um novo santuário em Nobe. Quando poucos anos depois, os filisteus devolveram a arca, ela foi guardada lá. O sumo sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, foi morto junto com outros 85 sacerdotes por Doeg, agente de Saul, em Nobe. Abiatar, filho de Aimeleque, escapou do massacre e serviu Davi como sumo sacerdote. Contudo, foi deposto e exilado por Salomão. Até onde sabemos, esse foi o fim da casa de Eli e o cumprimento da profecia. Mas veja que essa profecia ela se cumpriu muitos anos depois, né? Porque na linhagem ali você tem, então, na linha histórica, né? Então, você tem Eli, os seus filhos, Samuel. Depois de Samuel vem o quê? Ele mesmo consagra Davi, depois de Davi, Salomão. Então, foram necessárias 3 gerações, Samuel, Davi e Salomão. 3 gerações até que a casa de Eli realmente deixasse de existir, segundo um relato bíblico, ou segundo este relato aqui também. Temos mais uma nota de rodapé aqui dizendo o seguinte: isso talvez fosse apenas imoralidade ou talvez tenha introduzido o rito pagão mesopotâmio da fertilidade que envolvia a prostituição sagrada na adoração da deusa da fertilidade Astarte. De todo modo, isso era abominável para Deus e uma profanação do santuário sagrado. Isso com relação a quê? Com relação aos filhos de Eli introduzirem a prostituição no santuário de Siló. Beleza? Então no próximo vídeo quero tratar sobre Elias, parte 1, né? Porque esse personagem tem um texto longo e aí gravarei em 2 partes, parte 1 e parte 2. Vídeo passado eu tratei sobre Eleazar, vou deixar aqui no final, valeu.